Graça e paz, povo de Deus. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5:5, o texto do Congresso de Missões. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. A hora está bem avançada, estou ciente disso. Procurarei ser bem objetivo, sucinto, claro e direto, com a graça de Deus. 2 Coríntios 5,15 vai nos dizer: e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos ler todos juntos? Vamos ler nessa versão que se encontra na projeção. Vamos lá? E ele... Amém. Ok, conforme eu tinha pedido, deixa o cartaz o tempo todo, tá? Por gentileza. Cartaz do Congresso. Viver para Ele. Esse é o tema do nosso Congresso. Uma mensagem impactante, né? Viver para Ele. Esse é o propósito. Essa é o propósito da mensagem cristã. É o cerne da mensagem cristã. É o ápice da mensagem cristã. Viver para Ele. Um dia, conta-se uma história que um missionário veio do campo missionário. Um missionário experiente, veterano, décadas no campo. Ele teve a oportunidade de palestrar para a igreja. E ele apresentou a realidade da igreja perseguida. Enquanto nós desfrutamos desse conforto, cadeiras acolchoadas, longarinas, ambiente climatizado, um altar com vários instrumentos. Existe uma igreja perseguida. E as estatísticas nos informam que 150 mil cristãos morrem por ano, porque estão em determinados locais e sendo vítimas da intolerância religiosa. E esse Senhor começou a apresentar essa realidade muito ignorada pela igreja brasileira. E houve uma comoção, muitas pessoas se emocionaram. Isso acontece quando a gente está no DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E um jovem, logo após, procurou aquele missionário tão experiente e disse: olha, missionário, eu estou comovido com tudo que foi dito aqui. E eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero morrer por Jesus. Missionário experiente olha para aquele garoto e diz tudo o que ele precisava ouvir. Ele diz: morrer por Jesus é fácil. Difícil é viver por Ele. Morrer por Jesus é fácil. Difícil é viver por Ele. Porque quando nós vivemos por Jesus, quando nós vivemos para Jesus, a morte é diária, gente. Fomos considerados como ovelha ao matadouro. Por amor a Ti, todos os dias, porém em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Viver para Ele é mortificar, não somente todos os dias, mas o dia todo, a sua vontade, seu desejo, suas ambições, seus anseios, mortificar a sua carne. Isso é uma morte diária.
quando nós testemunhamos, através do martírio, a nossa morte em Cristo. Há diversos relatos, você pode acessar através da internet. Algo que chamou muito a atenção é que os cristãos estavam rindo. Seus semblantes não eram de desespero, mas uma afeição de alegria, de satisfação, de gozo. Eu fui estudar sobre isso e percebi que o martírio era considerado como um dom. Era como um dom. E há vários relatos, não são poucos, de muitos cristãos que chegaram a morrer por Jesus, mas isso só foi possível porque eles viveram por Jesus. Nós não temos a mínima noção do que é cultuar a Deus nas catacumbas, nas cavernas subterrâneas, debaixo de árvores, porque não temos o direito, em determinados países, a depender das suas legislações e do governo, de sequer construir um lugar e dedicar para adoração. Essa é a realidade missionária. E essa palavra do veterano missionário, do homem experiente, que viu muitos amigos. Eu ouço testemunhos, como um pastor indiano, que todas as vezes, quando ele vai sair de casa para evangelizar, ele abraça a sua esposa e abraça os seus filhos. E ele disse, pregando isso para a gente, ele disse: eu faço isso todos os dias porque eu não tenho a certeza que ao sair eu poderei voltar. É a realidade que às vezes nós ignoramos ou fingimos que ela não existe. E aqui nós estamos no momento propício, num ambiente ideal, com várias bandeiras, representando todas as nações, para lembrarmos que se nós estamos aqui é porque alguém um dia falou de Jesus para nós. Tinha um missionário chamado Gregório. Ele passou um semestre dormindo conosco lá no seminário. Eu estudei 4 anos no seminário internato em Recife. E ele, Gregório, era da Bolívia. E ele falava aquele jeito gringo, né? Portanhol, português com espanhol. E um dia, ele estava se preparando para o mundo árabe. Eu não sei exatamente qual era a região aonde ele ia ficar, mas ele tinha um chamado para aquele lugar. E eu com os meus amigos estavam brincando com ele. Nós vamos provar a fé desse camarada agora, se ele é crente ou se ele não era crente. Muita coisa acontecia no seminário, viu, gente? Eu disse bem assim: ô Gregório, esquece esse negócio de missões, rapaz. Fica aqui entre a gente, vai pastorear uma igreja. Esquece esse negócio de missões, para que isso? Aí ele olhou para a gente, assustado, ele disse: cara, se não tivesse ninguém vindo do outro lado do oceano para falar do amor de Jesus para nós, nós não conhecíamos. E essa é a realidade. Se nós conhecemos Jesus é porque um dia alguém falou do amor de Cristo para nós. Alguém se sacrificou. Quando eu estudo a história de missões, eu fico impressionado. Cristãos que se dedicaram, ergueram suas mãos e digam: eu quero dedicar minha vida a missões. Quando eles atravessaram o Oceano Atlântico para o novo mundo, que era a América, quando eles chegaram na América, né, repleta de tribos indígenas, algumas delas canibais, sabe o que foi que eles fizeram? Eles atearam fogo na embarcação, para não se sentirem tentados a voltar para a Europa, a voltar para a Inglaterra, mas para cumprir a sua missão. Quando 2 jovens se candidatam a ser missionário na África, seus pais pedem com veemência: não vá. A igreja se reúne, o pastor tenta convencê-los, mas não adianta. E a história relata que eles sobem ao navio. E quando os irmãos da igreja ficam sem entender, dizendo: ainda dá tempo de desistir. Mas por quê? Pergunta a mãe de um deles. Eles se abraçam, apontam para os céus e dizem: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro.
porque digno é o Cordeiro. Quando minha esposa estava grávida, na segunda gestação, nós estávamos na Clínica Santa Mônica, ela com a hiperemese gravídica, vomitando bastante, e a gente apreensivo nessas horas, ficamos tensos. De repente, alguém arromba praticamente a porta daquele apartamento, entra sem pedir autorização, sem pedir permissão, e chega marchando. Sério, eu acredito nessas coisas. Chega marchando, olha para minha esposa e diz: o que tu tens no teu ventre é uma menina, ela será uma missionária. Aí apontou para mim: e é tu que vai fazer a cirurgia, varão. Sobrou para mim, ó. Dia após eu fiz logo vasectomia. Sobrou para mim. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu preparo meus filhos para ser missionários. Se eles vão ser doutores, vão ser profissionais de qualquer outra área, se Gabriel no seu sonho de ser jogador vai ser ou não, se Sara deseja seguir sua profissão ou não, eu preparo eles para ser missionário. Para ser missionário. Mas essa é uma realidade um tanto que é difícil, convenhamos, porque eu vejo muitos os pais sonhando que os seus filhos sejam engenheiros, que os seus filhos sejam médicos, mas quando se fala de missões, seus pais ficam assustados. Quando Deus me chamou, eu tinha apenas 1 ano, estava prestes a ir para o seminário. Minha mãe era secretária da igreja, durante muito tempo ela sabia a realidade de um pastor, e ela estava um tanto que preocupada. Foi necessário Deus falar com ela perante a igreja toda: eis que o teu filho, mulher, é meu, eu vou levar e dele cuidarei. Eu não estava nesse culto, mas ela me conta, juntamente com alguns irmãos, tudo que Deus falou naquele dia. E a partir daquele dia ela ficou em paz, ela ficou totalmente segura, porque ela entendeu o propósito de Deus em nossas vidas. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não prepara mais os nossos filhos para ser missionários. Eles podem exercer uma outra profissão, podem, mas vão ser missionários disfarçados de qualquer outra profissão. Vão ser, quiserem ser médicos, vão ser, mas missionários disfarçados de médicos. Seja lá o que for que eles vierem a ser, professores vão até ser, se quiserem, mas missionários disfarçados de professores. Quantos aqui tem chamado para missionários? E quem não tem chamado para missionário, tem chamado para quê? O sentido da palavra missionário é enviado por Deus. Talvez você não saiba, mas a vocação de missionário é para todo cristão. Todo cristão tem uma chamada missionária. Não significa que você vai ser um missionário transcultural, atravessar as barreiras geográficas do seu país, aprender um outro idioma e viver em uma outra cultura. Você pode ser um missionário intercultural, como o nosso evangelista Éder, um missionário intercultural. Está ali com a sua esposa, que também é missionária, Geisiane, missionária intercultural na sua cultura, exercendo sua influência. Um missionário disfarçado e agente penitenciário. E é assim que Deus faz. Viver para Ele. Viver para Ele é difícil, irmãos, porque requer renúncia, requer entrega, requer dedicação, requer uma devoção contínua. Quando Rodolfo Abrantes, no ano de 2001, em pleno apogeu, no auge do sucesso, da fama, do glamour, se reúne com sua banda e diz: a partir de hoje, eu não vou ser mais o vocalista dos Raimundos. A
Até hoje a banda não consegue entender. E ele justificou sua saída apenas com uma resposta: eu conhecia Jesus. Ano passado eu estava em Brasília em um evento. E naquele evento ele disse: eu deixei de ser cantor do Raimundos para me tornar um servo, amigo e filho de Deus. Aquela palavra tocou tão forte ao meu coração que eu gostaria de pontuá-la nessa mensagem, porque eu entendo que viver para Ele é justamente isso: é ser servo, ser amigo e depois ser filho. Agora entenda isso como níveis, como degraus para alcançar esse determinado lugar. Então viver para Ele em primeiro lugar é ser servo de Deus. Veja comigo o que a Bíblia nos diz em João 12. Você abra na sua Bíblia, tá? Se você não tem, se aproxima de um crente e acompanha com ele. João 12, 26. Se não tiraram daí, está aí. Copo chique. Vim perceber agora. Doação abençoada do nosso irmão Valdir e Débora. Coisa linda. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você ouviu? Amém? Vou ler novamente. Assim está escrito: se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Servo, servo, servo. É isso que Deus veio buscar, é isso que Deus procura em nós. Um coração de servo, um coração abnegado, movido pelo altruísmo filantrópico de se sentir útil, sendo solidário, participativo. Não há nada melhor do que a sensação da utilidade, o quanto ela nos faz bem. Experimenta servir. Deus não nos chamou para ser servido, mas para servir. O próprio Cristo veio dos céus para a terra para servir. E é isso que Deus espera em nós, que sejamos servos. Servos. A palavra servo no grego, sabe qual é o significado dela? A expressão servo é doulos. O significado dela, sabe qual é? Escravo. Por isso que em algumas ocasiões você vai ver o apóstolo Paulo falando: eu, escravo de Cristo. Aí um dia um jovem não entendeu por causa desse sentido, né, desse conceito, definição bem diferente sobre escravo. Ele disse: pastor, como assim escravo? Eu disse: deixa eu te explicar uma coisa. Quando alguém na antiguidade era indigente, abandonado, maltrapilho, vivia como um nômade, forasteiro, sem rumo, sem eira, sem beira, aí a nação de Israel acolhia aquela pessoa, fazia com que aquela pessoa trabalhasse 6 anos. Ela era escrava durante 6 anos para aquele senhor, mas ao tempo ela tinha direito a tudo. E no final de 6 anos ele era livre. Durante esses 6 anos, se você for ler Pentateuco, ele poderia construir uma família, ele poderia desenvolver uma profissão, mas depois dos 6 anos ele era livre para viver conforme bem desejasse. Agora, se ele desejasse permanecer, ele tinha que furar a orelha, e era considerado um servo da orelha furada, ou seja, um escravo voluntário, um escravo que quis ficar. Quando o apóstolo Paulo fala sobre escravo, eu escravo de Cristo, a palavra que tem lá é doulos, fazendo justamente essa conotação. Eu sou escravo por conta própria, eu quero servi-lo, E sabe de uma coisa? Se existe livre-arbítrio, eu abri mão do meu. Porque um dia eu disse a Deus: Deus, eu não quero ser livre-arbítrio, eu não quero o livre-arbítrio. Eu quero ser teu, totalmente teu,
fazer a tua vontade e viver conforme o teu desejo. Teu, sendo guiado, sendo movido por ti. Então, o que Deus espera de nós é que venhamos ser servo. Em diversas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, o que eu acho interessante, vou dar um exemplo dela, Romanos, capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 1, você vai encontrar o seguinte: eu, Paulo, servo de Cristo, separado para ser apóstolo. Gente, que coisa extraordinária. A gente lê e não percebe a lição que ele está nos dando. Ele apresenta a pessoa, depois apresenta a função e depois apresenta o título. Hoje em dia inverteram isso. As pessoas se apresentam como apóstolo, eu bispo. Já criaram até o patriarca, que teve uma igreja nos Estados Unidos que consagrou um pastor a ser rei. Parece... Seria cômico se não fosse ridículo, né? Consagrou a ser rei. Entra na internet que você vai ver todas as informações acerca disso. Porque as pessoas são movidas por títulos, e essa cultura me preocupa. Permita-me aqui confessar e confidenciar com vocês. Quando a gente entra em contato para determinados eventos, para chamar algumas pessoas, eu percebo que já não existe mais uma cultura de servo. É uma cultura de astros, de artistas, de celebridade. E isso me enoja. Isso me faz sentir um cafetão que fica oferecendo a noiva de Cristo por uma noite para qualquer um que vem por causa do cachê. Eu deixei de participar de alguns eventos públicos na nossa cidade porque eu tinha acesso a determinadas informações que me entristecia. E eu dizia para mim mesmo: Jesus não está nisso. Isso é euforia, isso é algazarra. Jesus não está nisso. E essa cultura pop em nosso meio, onde a gente está venerando, e quem está sustentando isso somos nós. Somos nós. Eu tenho informações que eu não quero dizer porque muitos vão se escandalizar e eu não quero ferir a fé de ninguém. Mas cachê de 150 mil, de 180 mil, sendo pedido para passar um dia, fora as exigências que existem. Fora as exigências. Eu digo: meu Deus, será que não tem mais nenhum remanescente servo disposto a servir despretensiosamente, apenas pela satisfação de fazer algo nobre, algo justo? Quando eu digo bem assim, é por sertão, eu penso que eu vou, conseguir convencê-los dessa forma. Eu uso todas as estratégias, Valdir. Valdir é bom de lábia. Olha aí, ó, o avião que ele conquistou. Ele é bom de lábia. E eu uso todos os recursos que tenho. Aí eu digo bem assim: olha, no sertão do Nordeste, venha fazer missão. Quando eles dizem bem assim, tem que parar numa capital e ainda fazer um translado. É um translado, se for por Aracaju, 3h30. Se for por Salvador, vai ser em torno de umas 6h30. Ah, não, tem que aumentar o valor. Eu penso que eles vão diminuir o valor. Aí aumenta o valor. E quem sustenta tudo isso somos nós. Somos nós. E eu pergunto: onde está a cultura de servo? Abnegado, o apóstolo Paulo diz: eu. Depois vem pessoa, Paulo. Segundo, servo de Jesus Cristo, separado para ser apóstolo. Ei, antes do título vem a função. Antes da função vem a pessoa. Mas a gente fica tão obcecado por títulos, que os maiores cismas da igreja é por causa de títulos. É por causa de títulos. Por causa de cargos. Aí quando Jesus vier buscar a igreja, eu sempre insisto em dizer isso. Como disse o pastor Luiz Andrade, lá de Salvador, do Pirajá, nós pregávamos lá um dia, ele disse a mim: pastor Cida, eu tive uma visão, e na minha visão, estava dormindo, uma visão noturna, eu vi muita gente da nossa congregação indo para o inferno. E elas diziam o seguinte: pastor, porque o senhor não foi mais verdadeiro, porque o senhor não foi mais incisivo, porque o senhor não foi mais autêntico e firme. E ele disse: a partir de hoje eu tomei uma decisão, eu tenho que falar a verdade.
Eu não posso ser movido pela sensação de querer somente falar aquilo que agrada. E eu guardei essa palavra, porque nós somos tentados a isso, e esquecemos realmente o que importa. E Deus nos chamou para sermos servos. E eu vou dizer algo que eu sempre digo aqui: quando Jesus voltar, Ele não vai procurar pastor, diácono, não vai procurar líder de ministério, não vai procurar quem cantou no coral, quem participou da intercessão. Se você for olhar o texto bíblico, a única classe que Jesus voltará do céu para buscar é a classe de servos. E a voz ressoará, dizendo: vinde, meu servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, que foi preparado antes da fundação dos séculos. O que eu quero ser é servo. Nada mais do que isso. Porque quando Jesus nos diz isso, é porque é possível a pessoa ser pastor, ser missionário, até diácono, e deixar de ser servo. Então, meus irmãos, viver para Ele é ser servo. Quantos servos tem aqui a Deus? Glória a Deus. Agora, quando eu olho o texto, olha que texto lindo, olha que texto maravilhoso. Licença, tá, gente? Coisa linda. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Me perdoa, mas eu não consigo imaginar Jesus na Copa Vela. Não consigo imaginar. Me perdoa, mas eu não consigo imaginar Jesus em determinados locais, em determinados ambientes. Quer ser servo de Jesus? Olha o que nos diz o texto: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Deus tem prazer em honrar aqueles que verdadeiramente são os seus servos. E o servo procura fazer o que Jesus fazia, procura estar aonde Jesus estava, procura falar conforme Jesus falava. Às vezes nós somos movidos por tantas dúvidas. Tem um livro que se tornou um best-seller e até, inclusive, se tornou um filme, que é Nos Meus Passos, o que faria Jesus? Sempre que você tiver uma dúvida, pergunte para si mesmo: no meu lugar, o que faria Jesus? Pode ter certeza que sua dúvida acaba. Quando você perguntar: no meu lugar, o que faria Jesus? Sua dúvida acaba. E ali você já não vai ter dúvida. Você vai saber o que Jesus faria e o que Ele não faria. E você vai ter a liberdade de escolha. Segundo lugar, Ele não nos chamou somente para sermos servos. Ele nos chamou para sermos amigos. E aí quando você abre a Bíblia, em João 15:15, vai nos dizer o seguinte: já não vos chamo servo, ou seja, durante um tempo foi chamado de servo, mas já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não existe segredo entre amigos, não existe formalidade entre amigos. Não existe burocracia, protocolo entre amigos. Amigos abrem o coração, compartilha de sonhos, revela segredo. É isso que Deus quer. Ele não quer que você venha simplesmente servir. Ele quer ser seu amigo. E ele faz essa comparação. Já não vos chamamos mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe de nada. Ele apenas obedece ordem. Mas o amigo sabe tudo. Jesus deseja te revelar segredos que você não conhece. Quando se fala de amigo aqui, eu logo penso sobre intimidade. É isso que Deus quer. É tão difícil hoje, né? Amigos, parece ser uma virtude em extinção.
Você não sabe quem é seu amigo. Quando você olha para redes sociais, tem um bocado de amigo, de seguidores. Mas quando se trata da realidade, é bem diferente. E o que é um amigo? Um amigo não é somente aquela pessoa que chora por você. É fácil chorar. Amigo é aquela pessoa que sorri com você. Deixa eu te explicar melhor isso. Não é tão difícil encontrar alguém que chore suas dores. Não é tão difícil. Difícil mesmo é encontrar alguém que se alegra com tuas conquistas. No dia que você conquistar algo e essa pessoa olhar para você e dizer: eu estou feliz por você, meu irmão, pode ter certeza que você encontrou um amigo. Mas infelizmente você diz: eu consegui comprar um carro. Parcelado em tantas vezes, qualquer um compra. Eu consegui comprar casa. Financiado, qualquer um compra. Consegui um varão. Não vai dar certo não. Isso não é amizade. Amizade é você se alegrar. E quer saber de uma coisa? Jesus se alegra com as nossas conquistas. A Bíblia vai nos dizer em Salmo que o Senhor fica feliz com a prosperidade do seu povo. Ele se alegra com as nossas conquistas. Ele não somente se alegra, como Ele é o responsável por todas as nossas conquistas. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta retórica, você não precisa responder. Você se considera servo ou amigo? Em que nível você se encontra? Mas como disse Rodolfo, e aquela palavra solta naquele congresso, deixei de ser um vocalista de uma banda para ser servo, amigo e filho. Ele não precisou falar mais nada, mas eu entendi tudo. E agora, em último lugar, filho. Vamos para João, capítulo 1, você já está em João, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Achou ruim? Rasgue a Bíblia. Você acredita que uma vez eu dando um estudo doutrinário na igreja, eu disse: gente, mas não fala esse versículo não, porque as pessoas não vão entender. As pessoas vão entender sim. A questão é se elas querem entender. Achou ruim? Rasgue a Bíblia. Não fui eu que escrevi, mas é o que está escrito e nós devemos submeter ao que foi revelado. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, se você não teve encontro com Cristo Jesus, você não é filho de Deus. Não posso ser mais sincero, não posso ser mais verdadeiro, e não posso contrariar o que realmente está escrito. Eu não duvido que Deus é Pai de todos, mas mediante a Bíblia, eu duvido que todos sejam filhos de Deus. Aí quando você vai olhar Efésios capítulo 2, consulta depois, vai dizer filhos da carne, filhos das trevas, filhos do diabo. São todos aqueles que não fazem a vontade de Deus. E você vai olhar Romanos, vai dizer: Deus nos deu o Espírito chamado Abba, que clama dentro de nós, Abba, que significa Pai. Porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que dele nós somos filhos. Prefiro ofender com a verdade do que iludir com a mentira. Aí a pergunta faz: pastor, e quem não aceitou Jesus é o quê? Criatura de Deus.
Mas eu discordo de João. E não discordo de João, não, discordo do Espírito Santo que inspirou João a escrever isso. São as horas que a gente passa, né? Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí continua o versículo dizendo: aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. De Deus. Quando Rodolfo Abrantes disse: eu quero ser servo, amigo e filho, ele continuou falando, mas eu nem lembro de nada. Fiquei ruminando a profundidade dessa palavra. E sabe de uma coisa? É isso que eu quero para a minha vida. Nada mais além. Quero ser considerado como servo, como amigo e como filho de Deus. Nenhum título pode tirar isso de mim. Nenhum cargo pode tirar isso de mim. Nenhum status, posição, dinheiro, fama, sucesso, glamour pode tirar a convicção que tenho de ser servo, amigo e filho. Mais uma vez eu te pergunto: você se considera como? Apenas servo? De repente há pessoas que nem servo se consideram, né? Apenas um simpatizante de Jesus. Eu admiro Jesus. Jesus não veio ao mundo para ser admirado. Ele veio ao mundo para ser seguido. Ele não veio ao mundo para conquistar adeptos simpatizantes. Ele veio ao mundo para conquistar seguidores. E agora eu quero concluir, vamos voltar ao texto de origem, 2 Coríntios 5. E eu tenho uma revelação, viu? Fui pregar numa igreja, foi em Boston. Aí disseram bem assim: pastor, a igreja que o senhor vai pregar é uma igreja de revelação, os irmãos amam a revelação. Eu, ai, agora o que é que eu vou fazer? Eu, graça e paz, povo de Deus, os irmãos, amém. Eu disse: olha, eu sou um pregador de revelação. Os irmãos, aleluia. Eu disse: revelação da palavra. Pode ter certeza que vai ter revelação da palavra. E a maior revelação que existe é a palavra. São as escrituras sagradas. Pode descer anjos e legiões de anjos. Isso não me impressiona. Não me encanta. E olhe que já tive experiências como essa. Quem já me viu sabe muito bem. Mas o que me convence é a palavra. Quem me sustenta é a palavra. Quem me fortalece é a palavra. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1:8, ele diz: ainda que nós, ele se coloca na condição de apóstolo, ou mesmo anjo do céu vos pregar uma palavra que vá além dessa que está escrita, seja considerado o quê? Anátema, amaldiçoada. Ou seja, o que Paulo está dizendo: nem nós, apóstolos, nem os anjos dos céus podem ir além do que está escrito. Eu fui dizer uma vez aqui, gente, deixa eu partilhar algumas verdades aqui. Eu fui dizer aqui que na minha experiência do chamado não para ir para o seminário, mas o chamado para me consagrar ao Senhor, eu tive uma visão. Eu perdi todos os sentidos, exceto a visão. E durante um tempo eu fiquei paralisado. A ciência chama isso a paralisia do sono. Mas eu sei o que eu tive ali. Que foi um arrebatamento, uma espécie de arrebatamento no espírito. Naquela ocasião eu vi um anjo. E estendeu as mãos sobre mim. Eu já contei isso e raramente eu conto, vocês vão saber o porquê. E senti, sabe, a visão era como se fosse fogo caindo sobre mim. Aquele mesmo dia eu fui para uma igreja de uma pessoa que já era pastora Cícera do Jardim Bahia. Ela profetizou: eis que enviei o meu anjo diante de ti para te consagrar ministro do meu evangelho. Aí eu fui contar isso aqui na igreja.
como seminarista. Aí eu fiquei sabendo que depois um irmão chegou e disse bem assim: se hoje eu não ver um anjo, eu me desvio do evangelho. Foi, irmãos. E esse irmão ficou até de madrugada buscando ver o anjo. Aí depois ele veio me contar. Aí eu disse: meu Deus, eu fiquei tão mal com aquilo, que eu disse bem assim: eu não vou contar minhas experiências particulares, para que a fé de seu ninguém se fundamente nas minhas experiências particulares. O apóstolo Paulo tinha tantas experiências particulares com Deus, mas quando ele abria a boca era para falar a palavra, pregar a palavra, porque experiência pessoal são apenas experiências. Pode impressionar qualquer um, mas são apenas experiências. O que vai fazer toda a diferença na nossa vida como cristãos é justamente a palavra. É o poder da palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante. E se a gente viver de experiência, vai ser um evangelho de oba-oba. Porque se o culto não tiver cai-cai, se não tiver unção do riso, se não tiver revelamento, não é mais nem revelação. Aí o culto não presta. Porque o povo não é mais bereano. A igreja em Atos, a igreja dos Bereias, dos bereanos, era elogiada pelo apóstolo, porque a Bíblia nos diz que eles consultavam tudo o que o profeta falava, o pregador falava através das escrituras. Ou seja, era um olho na Bíblia e um olho no pregador. E eu creio tanto nessa palavra que eu desafio qualquer um de vocês: se um dia eu deixar de falar o que está escrito nesta palavra, por favor, fiquem com a palavra. Se um dia eu cometer o lapso, o desvaneio, a loucura, a insanidade de ir de encontro com a palavra, por gentileza, fiquem com uma palavra. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para todos sempre. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 5 vai nos dizer, versículo 13: porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outro. Hoje que você não veio de manhã, você perdeu um maluco aqui pregando no altar. O cara estava louco, doido. Ele mesmo que disse isso: estou doido aqui, estou louco. Foi Saulo hoje, né? Rapaz, foi ele que disse, tá? Estou reproduzindo o que ele disse. Ele disse até: estou choco. Eu disse: menino, faz tempo que eu não ouço isso. Mas olha, Saulo, tem fundamento bíblico, por isso que eu não repreendi você. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Deixa eu concluir aqui dizendo: sabe o que significa viver, finalmente viver para Ele? Sabe qual é o ápice de viver para Cristo? Deixa eu ser muito sincero: significa morrer por Ele. O chamado de Cristo é chamado para morrer. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, ganhá-la. O final de tudo significa morrer por Ele. Se você vai olhar o Evangelho, Jesus nos chama para morrer por Ele. O apóstolo Paulo, ele entende tanto isso que ele diz: viver é Cristo, eu morrer é lucro. Morrer por Ele. É forte, né, gente?
Mas essa é a maior vocação do cristão. É ser capaz de morrer por Ele. Morrer por Jesus. O homem que não tem uma causa pela qual morrer, não é digno de viver. Um pensador chegou a dizer isso. Você seria capaz de morrer pelo quê? Você seria capaz de morrer por quem? Agora entenda, antes que me interpretem mal. Sou responsável pelo que falo, cada um é responsável pelo que me interpreta. Se Jesus desejasse que você simplesmente morresse por Ele, era fácil demais. No momento que você viesse, após o apelo, e dissesse, eu aceito Jesus como meu Senhor, era só Ele dizer, vem. Mas Ele nos deixa vivo para que nós venhamos viver para Ele. Agora, viver para Ele é estar disposto a morrer por Ele. Essa é a maior vocação do cristão. É ser capaz de morrer. Um morreu por todos. Logo todos morreram. E Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou, o qual está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Isso é viver para Ele. Esse é o chamado, essa é a nossa vocação, que você saia desse lugar decidido a viver com Cristo, viver para Cristo. Eu não estou te chamando para viver por religião, nem para a religião, é totalmente diferente. Jesus não viveu para a religião, Jesus viveu para fazer a vontade de Deus, e pela vontade de Deus Ele morreu, pela vontade de Deus Ele ressurgiu, pela vontade de Deus Ele foi arrebatado às alturas e se encontra à destra de Deus Pai. Para cumprir a vontade de Deus, Ele ainda voltará a esse mundo para resgatar aqueles que de fato pertencem a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus. Essa é a nossa vocação. Agora, se você pensou errado ou o contrário, sinto muito, mas essa é a verdade. Cristianismo não é uma religião que nos conforta, é uma religião que nos confronta. Você não vai encontrar conforto no cristianismo. Você vai encontrar confronto. E sabe o que significa isso? Deus moldando o teu caráter, Deus moldando a tua vida, porque carne alguma pode entrar no reino dos céus. Somente o Espírito pode adentrar no reino espiritual. E Deus vai nos tratando, até sermos semelhantes a Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a vida do seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será perigo, espada, fome, nudez? Conforme está escrito, por amor a ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas ao matador. Porém, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos do passado, nem anjos, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus
que estar em Cristo Jesus. Nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Jesus. Mais uma vez, escute, pois conforme está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos entregues à morte o dia todo. Por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha ao matadouro em silêncio, sem questionar, sem titubear, sem pestanejar, sem reclamar, em silêncio, uma ovelha ao matadouro em silêncio. Porém, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Oh, nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Receba isso, você não é apenas um vencedor, você em Cristo é mais do que o vencedor. Independente do resultado, dos diagnósticos, das sentenças dessa vida, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Independente de qualquer estatística, em qualquer informação, por mais contrária que ela venha a ser, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores em Cristo. Porque Ele não morreu na cruz simplesmente para nos fazer servos, amigos ou filhos. Mais do que isso, Ele morreu na cruz para nos fazer co-herdeiros de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Se sois filhos, sois co-herdeiros com Deus. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos para sempre. Oh! Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem
as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no sagrado da gente, o lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, só quero cuide. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero ter tua presença. Jesus, tua presença é o meu, tua presença é o meu remédio. Meu Deus! Eu não quero ouro nem prata, só quero luz. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca mente, só não quero ter tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Diga Jesus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Meu Deus! Dinheiro e caminho, só não quero ver tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero luz. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu vejo que tem caminho, só não quero ver tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia!